Bem-vindos a mais um Sintonize com você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre coragem. Coragem de descer do palco e enfrentar as próprias questões. Nós vamos falar sobre o que há de mais importante, que não é o que os outros enxergam, não é o papel que nós representamos na vida, é aquilo que nós realmente somos. A minha convidada de hoje saiu das telas e dos palcos para uma busca interna que é muito mais importante e, vamos dizer, difícil. Nós vamos sintonizar com ela logo após a vinheta. Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor. É com muito prazer que eu trouxe mais uma vez não, aqui no Sintonize com você é a primeira. Ela já esteve comigo no Papo de Terapeuta. É a Ingra Liberato. Ela é consteladora familiar, ela vive com os conceitos, com a sabedoria do xamanismo e ela está aqui conosco hoje para compartilhar muito conhecimento, muita energia e muita sintonia. Ingra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu amo sempre conversar contigo. Adorei a apresentação, programa, muito bacana. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Mas eu acho que a gente pode começar bem assim, como que foi internamente para você sair dos palcos, sair da representação para esse autoconhecimento? Quando que a atriz virou a mulher conhecedora de si mesma? Tá, então eu sinto que nessa caminhada em que eu escolhi a profissão de atriz, né, que continua me trazendo bastante experiência. Aliás, estamos prestes a mais algo saindo do forno aí, né? Eu andei fazendo filmes, né, cinema. E eu estou preparando agora um espetáculo que vai reunir a terapia, a arte. Então, assim, estou muito feliz com esse projeto aqui no Sul, com artistas e terapeutas daqui. Já tem data de estreia? Tem mais ou menos, mas eu venho aqui para a gente falar sobre isso quando tiver mais próximo da estreia. A gente está preparando, está ensaiando, mas é um projeto, assim, que é um sonho, na verdade. E aí, eu sinto que essa escolha já pela profissão de atriz tem a ver com esse gosto pelo estudo da natureza humana, por querer me conhecer, por querer ir além dos meus limites, por querer entender quais são os meus medos, realmente me expor. E então, assim, eu fui uma pessoa muito tímida na infância, mas não é assim aquela timidez, vou falar pouco. Não conseguia falar, não conseguia me comunicar com as crianças da minha idade. Enfim, me sentia muito estranha. Sou filha de pais artistas maravilhosos, mas a minha vida, meu cotidiano, meu estilo de vida era muito diferente. E numa idade em que as crianças querem ser parecidas, querem pertencer. Então, assim, para mim era muito difícil me comunicar. E eu tive que me reinventar muitas vezes para hoje ser essa pessoa que eu me sinto muito à vontade em qualquer lugar. Eu me sinto bem falando, eu me sinto bem quietinha, também adoro ficar quietinha. E é esse bem-estar dentro do meu próprio corpo, da minha própria mente, porque tem essa busca, sempre teve essa busca. Porém, perto dos meus 50, eu comecei a sentir um chamado, que ao mesmo tempo era uma crise, sobre o sentido da vida.
porque eu vivi as experiências que são ditas a fórmula da felicidade e da realização, que é, né, sucesso profissional, casamento, carreira, filho. Eu tinha vivido tudo isso, mas alguma coisa ainda não se encaixava. E eu comecei a ter esse sentimento que tá faltando algo ainda, essa história tá mal contada, o que é que eu tô fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou. E me aproximando dos 50, e eu comecei a realmente pedir, assim, para a vida, para o universo, para Deus, me mostrar algum caminho em que eu pudesse expandir minha consciência. Porque o que eu percebia é, isso que eu tô vendo, essa vida que eu tô vendo, esse trabalhar, pagar conta, ter filho, acordar, dormir, parece que tem algo além disso. Aqui mesmo, nessa experiência. Eu já estudava física quântica e ciências de ponta desde a minha fase muito jovem. Então, assim, a física quântica já tinha me respondido muitas coisas cientificamente, quer dizer, isso aqui é uma ilusão de ótica. A gente tá aqui vivendo uma experiência de realidade. Tá, mas ok, entendi e faz todo sentido. Mas para que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Para onde é que eu vou? É a E pergunta das perguntas, né? exato. E aí o que aconteceu foi que a vida me levou até um grupo de xamanismo, isso foi em 2013. Eu estava completando 47 anos. Ali eu fui me descobrindo, assim, o mundo espiritual abriu para mim, Marco, porque, assim, eu tinha uma experiência de autoconhecimento muito constante, essa busca, mas o mundo espiritual, propriamente dito, sabe, assim, essa experiência de que eu sou um espírito Uhum. encarnado, eu não tinha isso. Porque não tinha como ter, eu vivia só a experiência da matéria. E nessa vivência lá, nessa convivência dentro do grupo xamânico, todas as experiências que eu fui tendo me mostraram que eu sou um espírito encarnado e que essa experiência aqui tem um propósito e numa conexão profunda com a natureza, porque é a própria natureza que mostra essa multidimensionalidade que somos. A própria natureza traz essa luz que é a vida, traz essa energia que vai muito além da matéria. A matéria é uma expressão dessa energia, dessa fonte. E ali eu descobri, assim, um mundo que eu desconhecia, fui, me transformando profundamente. E aí, com 50 anos, eu lancei meu primeiro livro, que foi O Medo do Sucesso, que foi, assim, um divisor de águas, porque eu arranquei muitas máscaras de aparência que eu sustentava, porque eu não queria admitir meus medos, tinha muito medo de me expor. E Ah, esse autoconhecimento que você teve, fez o livro ou o livro te trouxe grande parte desse autoconhecimento? então, ótima pergunta, porque foram as 2 coisas. O fato de estar vivendo aquelas experiências Hum, profundas, transformadoras, espirituais, foi me levando para esse caminho de ter a capacidade e a coragem, você falou em coragem sim, hoje aqui no início, é. ter a coragem de me expor, porque se eu não tivesse tido ali aqueles primeiros anos, eu estaria ainda fechada na caixinha, todas as proteções, todas as máscaras, Uhum. e isso já estava sendo, arrancado, né, eu já estava me olhando no espelho com muita honestidade comigo mesmo. Então chegou esse momento em que a xamã fundadora desse grupo falou: "Ingra, você tem medo de sucesso, fale sobre isso". E aí esse livro, quando saiu, assim, foi uma grande libertação, porque hoje eu sei, né, eu sustentava, uma imagem para atender uma Uhum. expectativa que não era nada real. Então, foi muito libertador, assim, poder me sentir, me mostrar humana, eh, podendo errar, podendo ter a minha fragilidade, podendo confessar todos esses medos e apesar deles,
eu tá superando cada medo e me transformando. E aí foi um caminho sem volta, Marco, porque assim, depois disso eu fico assim: "Meu Deus, não tem limite para mim", não é que não tem limite que eu quero dominar o mundo, não é isso. Não tem limite do medo, porque se só tem uma coisa que bloqueia a gente na vida, é o É medo. só o medo. O medo, a gente pode até dizer que é o pai, que é o marido, que é a esposa, que é o chefe. Não! É você que autoriza essas pessoas ou projeta nessas pessoas o papel de alguém que está bloqueando a sua vida. Mas não, é você que não tem a coragem de ir além da zona de conforto e de viver uma nova história. Então, assim, aí hoje eu tenho feito coisas, né, todos esses caminhos que eu tenho trilhado tem sido, assim, uma autodescoberta tão libertadora, assim. É, e é delicioso Ai, muito se bom. autodescobrir e se autolibertar, né. Sim. Ingra, hã, uma pergunta que veio agora. Você foi buscar a profissão de atriz para poder se expressar, assim a Ingra ficava protegida, ou foi uma tentativa de se libertar, hã, fazendo papéis? Uhum. Sim. Então, eu já observei Hoje, né, hoje com hoje. com o seu pensamento de hoje, você consegue distinguir isso ou Sim, não? olhando assim para minha história, Marco, eu percebo que eu tenho uma tendência a fazer um tratamento de choque comigo mesma, sabe. Hã. Isso é extremamente Terapêutico, terapêutico, total. isso existe, né. E eu sempre fiz isso comigo. Por exemplo, eu tinha essa dificuldade de me comunicar, de me expressar, eu tinha uma trava muito forte, e o que é que eu fiz? Fui para o palco, eu falei: "Gente, vou me jogar aos leões", porque assim Mas a partir do momento que a gente está interpretando um papel, não somos nós. não, mas Ou eu somos. nunca senti assim. Tá. Eu até falo, né, que desde sempre, desde o início, que diante da câmera é que eu conseguia me expor, Uhum. eu conseguia chorar, rir, porque o que que eu sentia, o que eu e sinto até hoje, que na vida social eu realmente preciso de máscaras. Eu não posso Tá. dizer o que eu quero, eu não posso expressar minha raiva, eu não posso gritar, eu não posso ser má. Eu tenho que resolver meus BOs internos, minhas raivas, minhas mágoas, eu tenho que resolver dentro de mim todas essas coisas. Eu não posso sair derramando isso nas pessoas, né. E não é nem máscaras, eu tenho que, ter um comportamento, respeitoso, amoroso com as pessoas. Então, eu não posso ser o que eu quero e botar para fora meus monstros. Como atriz, isso é muito bem-vindo, porque a atuação é a interpretação de histórias humanas, e que história não tem uma pessoa Uhum. transbordando raiva, amor, conflito, paixão, tem tudo isso. E aí eu sempre tive essa sensação: "Poxa, aqui eu posso gritar, aqui eu posso olhar para uma pessoa com raiva, com paixão, com inveja, eu posso ser humana na frente da câmera". Eu sempre tive essa sensação. Então, tem isso, né, de poder me expressar de verdade, de poder botar tudo para fora na interpretação, mas também tinha esse lugar de vou me expor, porque eu não quero ficar presa na minha própria jaula que eu me prendi, né, que eu construí para mim, que é esse cárcere do medo. Então, se uma pessoa, sente que está travada na vida, pode investigar que tem um medo ali guardando essa porta de saída da zona de conforto, Uhum. sabe. A pessoa pode até encontrar 1000 desculpas, que é isso, né, dizer que alguém não permite ou talvez: "Ah, sei lá, tô muito velha", ou "Eu sou mulher", ou "Eu sou homem", ou "Eu não posso por ABC", não existe, não existe. É a pessoa que tem um medo inconsciente, não tem clareza desse padrão e não se permite viver essa nova história. E aí precisa nomear, precisa projetar em alguém. Mas tem um momento em que a pessoa chega numa maturidade, num ponto
em que ela enxerga. Tô falando de mim. Sim, sim. Que aí, assim, né? Muitos não, né? Alguns anos ali travada, bloqueada, com medo, não quer se expor. Né? Tem um momento que a vida convoca e a gente está pronto para dizer, realmente, sou eu que estou aqui me prendendo, me bloqueando, e só depende de mim. E esse ponto de virada veio no xamanismo ou através da constelação? Veio no No xamanismo. xamanismo. Que a constelação eu conheci em 96. E ali já foi um contato com um fenômeno, importante para mim, que a constelação familiar usa o método fenomenológico, que não tem muita explicação. Tem algumas explicações científicas, captação de campo psíquico, campo morfogenético, neurônios espelho, tem algumas explicações, mas não são explicações do paradigma materialista. Uhum. São explicações que vêm mais da física quântica. Tanto que, quando eu conheci a constelação familiar, eu estava num grupo de estudo de física quântica. Eu estava mais ou menos com 30 anos e aí conheci a constelação e fiquei muito impressionada. Aquilo já foi um passo, assim, de uau! Isso que eu estou vendo aqui é uma ilusão de ótica, não é bem isso que meus olhos me contam, não é bem essa a verdade, né? Tem coisa aqui por trás disso aparentemente concreto e real. Mas é que no xamanismo a gente tem experiências físicas, a gente tem experiências mesmo ali. Percepções, sentimentos, emoções, Sim, muita coisa. desdobramentos Sim. mesmo. Então, ali, aquilo chegou numa hora que eu falei, meu Deus, assim, não dá para desver o que eu tô vendo sobre esse mundo espiritual, né? E aí abriu também um lugar de percepção, de sensibilidade que eu não tinha antes. Ou talvez eu tivesse, mas eu não sabia que eu tinha, eu não reconhecia, por exemplo. A gente, é muito comum a gente estar num lugar e a gente captar uma energia mais densa, mais pesada. Então, a gente chega bem num lugar e daqui a pouco a gente começa a sentir mal. Uhum. Ou o contrário, a gente está meio mal, está meio carregado, encontra uma pessoa, vê um pôr do sol, passeia num parque e muda tudo. Tem a ver com essa canalização de energias mesmo. Energia positiva e energia Sim. negativa, polaridade. Não tem nada de místico nisso. É matéria mesmo. Todo mundo sente e muitas vezes as pessoas não acreditam, mas sentem. Exato, é como E a lei da gravidade, É. pode acreditar ou não, ela tá aí. se você pular de algum andar, ela vai Vai atuar cair. sobre Sim. você. Então, assim, é campo eletromagnético, isso é pura ciência, e todos nós captamos pensamentos, sentimentos, energias, todos nós captamos. Só que eu captava tudo isso e não sabia que eu estava captando. Porque muitas vezes é tão sutil É sutil. que, se nós não tivermos a percepção, se a gente não entender o que é aquilo, não se percebe. Um treinamento mesmo. Exatamente. Precisa de um treinamento, precisa de um autoconhecimento Sim. para poder identificar. Que aí você é canal, sabe? Você é canal de energias totalmente autodestrutivas. Você acha que foi um impulso, um rompante. Não, mas não foi. Vai olhar onde você estava, vai olhar com quem você estava, vai olhar a atmosfera, o campo daquele ambiente que você estava. É uma canalização mesmo. Você dá passagem, a gente fala, deu passagem. Mas eu não sabia de nada disso. Então, aconteciam coisas que me deixavam frágil, né? Que me desestruturavam emocionalmente. Eu não sabia o que era. E era isso, essa coisa esponja que pessoas sensíveis têm, né? De absorver os campos, as energias, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe como se proteger, não sabe se fechar, não sabe se proteger. Então, eu fui no xamanismo aprendendo sobre isso, né? Sabendo que os lugares têm seu campo, suas energias, sabendo que eu preciso
sentir e já me proteger, e já me recolher, ir para um lugar, para um ambiente que tem uma energia alta, tá? Com pessoas que me inspiram e que eu posso trocar. E aí minha vida deu uma guinada, assim, de 360 graus, porque eu parei de frequentar lugares que tinham essa energia mais densa. E não é que eu sou melhor do que esses lugares, não, muito pelo contrário. Qualquer um de nós está sujeito a captar essas energias de dor, de sofrimento, de carência. Tem lugares que é só isso. Então, assim, se eu sou uma pessoa que estou em desenvolvimento, que estou em evolução, que estou em estudo e preciso aprender realmente a me proteger, se eu vou num lugar desse, como qualquer outra pessoa, eu vou me contaminar com essas energias. Então, assim, é exatamente porque eu sou igual a todo mundo que eu preciso escolher com quem eu me encontro, os lugares que eu tô, qual é o meu propósito, o meu caminho. Através do conhecimento espiritual, vindo do xamanismo ou de outra área, é possível que a pessoa saiba se proteger para, caso necessário, ir num ambiente desse, ela vai sem ser afetada? Com certeza, com certeza. Primeiro porque eu começo a enxergar, quando tem essa energia ali rolando, eu já, opa, já sei onde eu tô. Por exemplo, na constelação familiar, isso fica muito claro. Porque o que é que eu sinto facilitando o trabalho? Que não sou eu que constelo, né? Assim, eu não controlo o campo, eu não conduzo o campo. Eu sou o quê? Eu sou uma guardiã daquele trabalho, daquele processo. Então, o que eu preciso fazer é proteger o processo para que não tenha interferência de energias que podem atrapalhar o que está acontecendo ali. Por quê? Porque esse processo precisa acontecer no amor, na inclusão, no amor sistêmico, no acolhimento, no cuidado, na delicadeza, porque é um trabalho muito profundo. Então, assim, quando vem uma energia meio atravessada, aí eu tenho que proteger o trabalho e eu tenho que conduzir essa energia com amor. Então, assim, tudo é sobre o amor, a grande medicina é o amor. Mas, assim, quando eu percebo uma pessoa nessa vibração também de raiva, de medo, de rancor, eu sinto a vibração da pessoa e eu já sei com o que eu estou lidando para saber acolher com amor, né? Porque a pessoa que está ali no conflito, ela está pedindo amor. Todo ataque é um pedido de socorro. Então, assim, ou a pessoa só tem dois estados. Ou a pessoa está entregando amor, ou ela está pedindo amor. Não tem uma terceira opção. Então, ou a pessoa está bem e ela está nesse amor, está transbordando isso, ou a pessoa está mal e ela pede amor. Mas como é que ela pede amor? Às vezes atacando. E é nessa hora que eu não posso entrar nessa guerra, nesse convite à guerra, nesse convite ao conflito. E como eu estou muito atenta, eu sei que essa guerra já reverbera em mim. Opa, peraí, que é agora que eu tenho que focar no meu centro e trazer um movimento de liberação dessa raiva, desse conflito. Não é enfrentando, não é rebatendo, não é alimentando a fogueira, não, é eu ficando centrada. Você vê isso como uma missão? Não. Ou uma posição dentro É uma da... escolha, é uma postura, né? É Tá. uma postura que eu posso vacilar em algum momento. Quem não? Pois Somos humanos. eu posso vacilar e às vezes vem uma coisa que é tão forte. Às vezes é um trauma tão profundo em mim, ou algo que eu herdei, né? Porque é sobre isso também, nós herdamos esses medos, esses traumas, tá tudo na memória celular. Então, às vezes, um gatilho ressoa em mim, assim, com tanta intensidade, que eu sou tomada por aquele sentimento e eu preciso me autorregular. Peraí, eu tenho várias ferramentas para me autorregular, para buscar esse sentimento, para entrar em contato com o sentimento, porque é um sentimento que pede para ser visto, para ser transformado, para ser liberado. Então, assim, eu vivo cada vez mais situações internas que são desafiadoras, justamente porque eu não fujo delas. Então, assim, vem algo que mexe muito comigo negativamente,
eu entro em contato com aquele sentimento. Eu não me distraio, eu não fujo, eu vou... eu deixo esse sentimento chegar para mim, eu converso com esse sentimento, eu tenho estrutura para fazer isso. Sim. Né? Experiência mesmo, porque quando a gente foge, o sentimento vem ali na próxima esquina e volta, não liberou, não dá. não liberou, não transformou. Então, assim, essa vida para mim, se existe uma missão para todos e todas nós, é perdoar, é liberar todas essas sombras que a gente carrega, todos esses pesos, entrar em contato com todas essas polaridades negativas e transformar dentro da gente. E entender que essa aqui é uma grande experiência de autotransformação, de contato com a verdade. Eu tô num grupo agora, estou conduzindo um grupo de estudo que está sendo, assim, para mim, mais um passo de revelação, sabe, Marco? Que é um livro mais ou menos famoso, chama Um Curso em Milagres. E olha que interessante, há 30 anos atrás, na época que eu conhecia a constelação familiar, esse grupo que estudava física quântica também tinha leituras do livro Um Curso em Milagres. E na época foi maravilhoso, porque o livro ele é um desfazer de muitas crenças que nos aprisionam e tal. E eu entendi muita coisa quando eu li naquela época, mas eu ainda olhava para aqueles ensinamentos com uma visão dualista. E agora, quando o meu grupo de estudo me pediu, Ingra, vamos estudar esse livro, eu tive um pouco de resistência no início, porque eu sei como ele é profundo, mas aí, de repente, eu falei, não, vamos lá, né? Vou parar de resistir, vou mergulhar nele. E aí, Marco, assim, começou um processo, tem um mês que a gente começou, tem menos de um mês. Mas antes, eu fiquei um mês antes, né, me preparando para esse processo, para conduzir, para ser guardiã, porque o livro tem um professor, que não sou nem eu, né, um professor metafísico. Mas aí eu comecei a perceber que aquele estudo que eu fiz há 30 anos atrás não era ainda a profundidade que esse livro nos traz, a verdade. E cada vez que a gente vai buscar o conhecimento, nós vamos ver ele de uma forma mais profunda, mais completa, nós vamos ressignificando. Ler um livro hoje, que nós lemos há 2, 3 anos atrás, a leitura vai ser diferente. Vai. Vamos perceber coisas que a gente não percebia. Além do nosso próprio conhecimento, o que a gente vai adquirindo durante a vida, o amadurecimento. Sim. Mas eu tenho uma missão agora. Qual é? Nesse momento eu tenho a missão de falar sobre o apoiador do Sintonize com Você, que é a Kaluk. Pensou em tempero gostoso, pensa em Kaluk. Olha, eu gosto de cozinhar. Sal para churrasco, o alho frito que eles têm é maravilhoso. Sequinho, saboroso, é muito bom. Maravilha. Pimentas, tem muita coisa gostosa, vários molhinhos. Muito bom. Mas como é que está indo agora esse grupo do livro? Tá, você disse que está diferente do que você viu lá atrás. Muito diferente, assim. Inclusive é um assunto tão profundo, assim, é algo que não... É até difícil explicar, inclusive eu tô, assim, realmente me dedicando a conduzir as pessoas para que tenham a abertura e as chaves que eu tô recebendo, porque olha o nome do livro, Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres. Não, o título é profundo. Então, e durante esse estudo, você tem canalizado alguma coisa? Como assim? Você está percebendo alguma coisa da parte espiritual, além do que está ali? Totalmente, assim, eu estou sendo conduzida, na verdade, né? É um livro muito metafísico e ele tem uma frase que é o resumo do livro, que diz assim, peraí, como é que é? O que é real não pode ser ameaçado. Tudo que é real não pode ser ameaçado. O que é irreal não existe. Nisso está a paz de Deus. O que é real não pode ser ameaçado. O que é irreal
não existe. E nisso está a paz de Deus. Então, quando a gente olha para um mundo em que tudo é ataque, em que tudo é medo, em que tudo é disputa e conflito, o que é que isso quer dizer? Que a gente está brigando, discutindo e conflitando por coisas que não existem. Por isso o medo. Tudo que a gente tem medo de perder é porque não existe, é pura ilusão. Então, nada, tudo que é real não pode ser ameaçado e o que é irreal não existe. Então, assim, se a gente realmente estivesse vendo o mundo dentro da verdade de Jesus Cristo, que é o professor desse livro, foi um livro canalizado, enfim, ditado, posso falar rapidamente, mas assim, se a gente olhasse o mundo dentro desse olho da verdade, que foi a experiência de Jesus aqui na Terra, e não tem nada a ver com religião, assim, depois eu falo sobre isso. Mas se a gente olhasse com esses olhos da verdade, a gente estaria completamente tranquilo. Sim. Porque o que é real não pode ser ameaçado, entende? É simples, na verdade, mas é uma chave que abre uma porta que a gente fala, meu Deus, é óbvio. Se eu estou brigando por algo, se eu estou com medo de perder algo, é porque isso é irreal. Isso nem existe, é uma ilusão. Sabe, a sombra na parede da caverna de Platão é exatamente isso. A gente está olhando sombra e a opinião do outro e o ataque do outro. Está tudo acontecendo dentro da minha mente. Dentro, é a caverna. Sim, É a nossa relacionando mente. com o mito da caverna fica... É perfeito. Porque a frase, quando você fala, fica óbvio. É óbvio. O que é real óbvio. não pode Só ser que a gente não ameaçado. pensa dessa maneira. Então, aí por isso que esse livro é uma desconstrução da nossa maneira de ver as coisas. Porque assim, ó, você tem uma opinião, né? Um exemplo aqui prático, porque tudo tem que ser na prática, Sim. a gente tem que experimentar todos os ensinamentos. Inclusive, tem um livro de texto, um livro de professores, um livro de exercício, um exercício para cada dia do ano. Ele é prático, é um livro prático. Então, por exemplo, a pessoa tem uma opinião. Sei lá qual é a opinião, sei lá, que... sei lá, que opinião seria? Um exemplo. Uma opinião política, que é o maior motivo de guerra hoje em dia. Hoje em dia A pessoa, é eu não vou complicado. dizer qual é a opinião, uma opinião política. Sim. E essa pessoa, quando é confrontada nessa opinião, ela parte pro ataque, ela desestrutura, ela não aceita a opinião contrária, ela tá com medo de perder espaço, ela tem medo de desfazer esse pensamento, entendeu? Esse medo do desfazer é a prova de que isso é só uma opinião. Sim. Isso não existe. É uma opinião sua, é um ponto de vista seu. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. Se o ponto de vista fosse completamente embasado e Se próprio e fosse- sincero, pode vir o argumento que for que não vai me afetar. Exatamente. O que é real não pode ser ameaçado. Não pode ser ameaçado. E opiniões são coisas transitórias. Sim. Quem tem mais idade, né? Sabe que, assim, sei lá, 10 anos atrás eu pensava uma coisa e graças a Deus eu mudei de pensamento. Eu agora estou vivendo esse processo de um desfazer de muitos pensamentos que eu tinha para melhor, porque é óbvio que a gente muda para melhor, né? Então, assim, eu não tenho apego a uma estrutura que me serviu no passado, porque ela precisa ser transformada. Nós nos transformamos. O nosso ambiente se transforma. Uhum. Tudo tem que se transformar. Exatamente. Porque a vida está em constante mudança. Sim. Eu mudo, a vida muda, a situação muda, o mundo mudou, as pessoas mudam. Eu preciso me permitir essa mudança. Então, quando a pessoa se coloca numa caixinha de uma opinião, de um pensamento, e acredita que aquilo é a identidade, é a própria existência dela, isso causa muito medo. Porque ela se identifica tanto com aquele sistema de pensamento e aquilo é uma ilusão, porque o pensamento pode mudar. Ele não é uma coisa engessada, fixa e eterna, não. O pensamento é totalmente transitório. Às vezes a gente está aqui conversando e eu estou com pensamentos bons aqui na minha mente, uma energia boa, eu posso chegar ali e acontecer alguma coisa do lado de fora e me desestrutura e os pensamentos já viram outra coisa.
entra em caos. Então, o pensamento é nuvem. Essa é uma figura interessante também. Existe essa luz, a consciência, que é o sol acima das nuvens. E pensamento é nuvem, que está passando. A gente não precisa se identificar com os pensamentos. Um pensamento está me servindo aqui para me comunicar, maravilha. Te escutar como você sente, como você acha, perfeito. Mas daqui a pouco eu sou outra pessoa, você é outra pessoa. Então, é uma tentativa de defesa do que é irreal, que causa muito sofrimento, muito sofrimento. Então, assim, o que esse curso traz é a possibilidade de desfazer todo esse sofrimento que acontece dentro da mente, não é fora. Duas pessoas podem viver o mesmo evento, uma estava ali com os traumas ativados, com as feridas ativadas, a pessoa pode viver ali um evento terrível, um sofrimento máximo, e a outra estava no mesmo evento e não estava sendo ativada nesses gatilhos de dor e sofrimento. E olhou aquele evento, aquela mesma experiência, como uma oportunidade de transcender o próprio medo, como uma oportunidade de acolher alguém que estava ali atacando uma outra pessoa, sei lá. Então, assim, as pessoas vivem de maneira diferente uma mesma situação. Por quê? Porque tudo acontece dentro da nossa mente. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e acha a pessoa muito legal, muito maravilhosa, mas a gente está tão apegado, às vezes, a uma opinião, que um dia vê essa pessoa emitir uma opinião que ameaça a nossa. Essa pessoa agora é terrível. Isso acontece muito em relacionamentos, né? Sim. É o amor da vida, é a paixão da existência, aí casa, vive muitas coisas lindas e na hora de separar, não, essa pessoa é um monstro. Então, como assim? A pessoa era a melhor pessoa do mundo e de repente virou um monstro, mas é a mesma pessoa. O que é que aconteceu? Dentro da mente da pessoa acontece toda essa montanha russa. Sim. Então, assim, se você sabe que a sua mente, ela vai ficar trazendo enredos, ela vai te enredar, ela vai te trazer sofrimento, ela vai trazer essa ilusão da separação. Isso é uma coisa muito antiga, a heresia da separatividade, né? Sim. Que é achar que eu te vejo como você é. Não, eu te vejo como eu sou. É a lente É a lente com que que eu cada um enxerga usa, o mundo. a lente com que eu olho o mundo e as pessoas, né? Eu posso olhar uma pessoa e falar, poxa, essa pessoa tá cheia de dores. Ela é um pouco agressiva porque ela tá cheia de dores. E alguém pode olhar para essa pessoa e falar, é um monstro, né? Que pessoa horrível. Eu tô vendo as dores, porque eu até trabalho com isso hoje também, né? Então, muda muito a maneira de viver. Muito, muito, muito. E é uma bênção, assim. Então, eu tô agora nesse desafio muito recente. Você perguntou de missão. Eu acho que essa é uma missão que é fazer o meu melhor para que o meu grupo, né, esse grupo de alunos, de estudo, possa receber as chaves que eu estou recebendo, porque é impressionante como realmente existe uma luz divina. Existe uma consciência maior que a gente, que pode nos ajudar a não viver na escuridão e no sofrimento do ego. É impressionante, Marco. Eu tô chocada, porque assim, eu nunca fui, religiosa no sentido. Eu sou batizada, mas também sou do xamanismo, estudo budismo, hinduísmo, autoconhecimento. E eu nunca fui, assim, uma praticante de... vou ficar aqui pensando em Deus, em Jesus. Eu nunca tive isso. O Espírito Santo. Eu tinha até, quando eu comecei o estudo do livro, um pouco de resistência, porque a nossa mente, ela foca muito na forma. Então, você pega esses nomes da Igreja Católica e, como eu estou sempre chamando Deus de vários nomes... a inteligência superior, a natureza, a vida, o universo, o todo. Eu uso vários nomes para me comunicar com todas as pessoas, para não ficar preso numa religião.
Só que tudo isso é forma. Tudo bem eu usar vários nomes, mas quando um nome encontra resistência no meu coração, eu estou presa na forma. Então, assim, eu entendi que o nome Deus, Espírito Santo, Jesus, são formas por onde a luz entra. Assim como a luz entra pelo nome de Buda, de Krishna, de Tupã, da natureza, da divindade do sol. E, assim, a luz entra através desses nomes, porque a gente precisa ainda dos símbolos. E é muito lindo, assim, ir abrindo essas resistências para encontrar a verdade dentro de mim, porque ela não está nem fora, né? Ela está dentro mesmo. E como que é enfrentar os próprios demônios ao mesmo tempo em que a gente clareia eles com os outros? Porque, como terapeuta, muitas vezes uma situação que se abre conecta conosco. Uhum. E como é que você lida com isso? Olha, quando eu tô no processo terapêutico, eu fico muito em paz, Marco. É impressionante a pessoa que eu experimento numa constelação. É impressionante. Assim, porque, assim, o estado que eu fico é de plena presença. A Márcia até estava falando isso. É plena presença, um amor expandido, que é o amor sistêmico, que ele é uma ferramenta desse processo da constelação familiar. A hora que abre o campo Não, meu coração abre junto, porque assim, eu tenho que incluir todos. E o meu olhar não é de julgamento. Então, assim, é um desfazer completo do julgamento, da condenação, que é o julgamento que traz o sofrimento. Então, assim, quando eu estou conduzindo a constelação, às vezes eu olho e falo, meu Deus, essa cena que eu estou vendo agora tem tudo a ver com a minha vida. Só que como não sou eu que conduzo, eu me abro para ver o que o campo vai revelar. E eu recebo também aquela luz, aquele conhecimento que está chegando através do processo. E um pouco de mim está sendo trabalhado ali durante a constelação. Mas o meu estado, ele é tão centrado, ele é tão presente, ele é tão amoroso. É uma força que vem do amor impressionante, que pode acontecer qualquer coisa ali no campo, que eu sei que tem algo atuando através de mim e que vai resolver com amor. Esse é um detalhe, vai resolver com amor. Sim. Tem que ser sempre com amor. E eu sei que não sou eu, por isso que eu falo assim, então porque eu sou isso. Não, não sou eu. Tem essa força atuando, que a gente pode chamar essa força, sei lá, pode chamar de Espírito Santo, né? Já que eu estou estudando um livro Sim. que traz o tempo todo essa energia da luz que dissolve qualquer escuridão, que a escuridão está na nossa mente, dividida, do ego. Então, assim, ali no espaço terapêutico, eu não canso, eu não sinto fome, eu não sinto sofrimento nenhum, assim. É um estado de consciência diferenciado. Na vida real, quando eu sou atingida pelos sofrimentos, e eu sou, né? Tipo, a semana passada eu estava em contato com uma memória ancestral da minha família muito difícil de lidar. E às vezes até eu abro uma live para compartilhar com as pessoas. Então, eu fiquei alguns dias assim, sabe, tendo um sono conturbado e lidando com isso. Mas o que é que eu faço hoje em dia? Não fujo. Eu não vou pro cinema, encontrar com alguém, né, sabe, assim, não bebo, não tenho nenhuma distração, porque eu já entendi porque que eu tô aqui. Então, assim, eu entro em contato com aquele conteúdo que me traz sofrimento, com certeza me traz sofrimento. Eu entro em contato com aquilo e começo a transformar. Aí o livro Um Curso em Milagres nos ensina que a gente pode pedir auxílio ao Espírito Santo, que é assim, se o mundo é perfeito, e eu sei que é, né? Agora eu tenho plena convicção que o mundo é perfeito, é uma criação de Deus perfeita. Se eu estou vendo erro, se eu estou vendo sofrimento, se eu estou vendo dor, se eu estou vendo sombra, é porque eu não estou vendo bem. Eu não estou vendo com os olhos da verdade. Minha visão é limitada e tudo bem, eu não preciso me condenar também, entende?
Então, o que é que o livro ensina? Fala para o Espírito Santo, conserta a minha mente. Me mostra a verdade, me mostra a luz da verdade, me mostra o desfazer dessas ideias que está me trazendo sofrimento. E simplesmente entrega. Isso faz muito sentido, Marco. Você que é terapeuta, psicólogo, vai entender com simplicidade. Como é que uma mente que nos coloca numa situação de conflito, de julgamento, de separação, como é que essa mesma mente vai nos tirar desse lugar? Não tem como. Não tem como. Essa mente, ela vai sempre nos levar pela limitação dela mesmo. Agora, a gente pode se conectar com uma outra mente, que é essa mente divina, que ela se expressa através da gente, a gente pode estar em conexão com essa mente, mas ela é muito maior. Nós somos um fractal, uma centelha dessa coisa que é muito maior. E a luz dessa mente maior pode me iluminar. Iluminar no sentido de me trazer consciência da verdade. E aí é incrível, isso é um milagre. Sim. É um curso em milagre, o milagre é na nossa mente. E é isso, assim, né? Porque se nós fazemos parte do todo, nós somos o todo. Nós somos, com certeza. Ele está contido Se em nós. Deus está em mim, eu sou Deus. Eu sou, claro, Sim, uma fagulhinha, sim. mas eu sou. E a Eu não gente preciso procurar fora, eu preciso procurar dentro, é porque o ele está aqui. Filho Santo de Deus. Aí a gente começa a lembrar, e santo é no sentido de são. A mente santa, Uhum. o Filho Santo é são, não tá louco, entendeu? Tá na paz, tá em paz. E aí a gente começa a lembrar o que Jesus falava, e a gente fala, gente, Jesus sabia disso o tempo todo. Ele falava, vós sois deuses, vós podem fazer o mesmo que eu faço. Vocês podem fazer o mesmo que eu faço. E muito Somos mais. os co-criadores, Sim, todos. exatamente. A criação age através da gente. Ela vai agir através de quem? Ex- De nós. Exatamente. Mas a gente precisa permitir e sair, né, dessa crença na separação, no conflito. Só que a gente está há muitas gerações, há milhares de anos, vivendo o conflito e a separação. Então, assim, eu entendo que realmente, assim, tem que ter todo um treinamento e uma experiência para a gente confirmar que existe uma luz, existe uma E verdade. um autoconhecimento até para perceber o Isso, que é nosso, o que é ego e o que é o nosso eu superior. exatamente. E aí o que está acontecendo são esses milagres comigo, assim, eu estou vivendo isso. Ontem a gente teve encontro à noite e eu falei: "Gente, tragam os milagres, tragam". Aí já várias pessoas trouxeram milagres. Não é fora, o milagre é na mente. Quando você entende que você é um filho amado, que não existe pecado, que não existe mancha nessa bendição, quando você entende que é você que está vendo errado e entrega e abre o coração para enxergar da maneira certa a perfeição da vida e de tudo que acontece, o milagre acontece. Porque imagina, se você está vendo errado, está olhando para o lado errado, de repente você olha, você está com sede, aí está olhando para cá. Estou com sede, estou olhando para cá, não tem água. Estou em sofrimento, aqui não tem água. E tá o Espírito Santo dizendo, olha para o outro lado, olha para o outro lado. E você, de repente, olha, acabou o sofrimento, Sim. olha a água aqui, sempre teve aqui. Ela nunca esteve lá, eu que estava olhando para o outro lado. Mas eu preciso me render, eu É preciso. essa percepção É que é muito difícil. mágico, é muito Mas nós mágico. temos um problema. Qual? Acabou o tempo e. É, o Maurício que toma conta da parte técnica do nosso programa, Hum. ele costuma adiantar o relógio. Ai, ai, É, pô, o tempo deu um é, salto quântico. sim, não, porque antes do programa e depois do programa eu fico pegando no pé dele. Durante o programa é ele que pega no meu pé, ele adianta o relógio, ele fica mandando recado, é Hã. uma coisa. Ah, para você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato comigo, com os nossos convidados, tirar dúvidas, recados e ter acesso a conteúdos exclusivos, é só pedir para entrar no grupo VIP do Sintonize com você. Através dos contatos que estão aparecendo na tela, você pode me chamar e entrar em contato, pedir, chamar, fique à vontade. Se não quiser entrar no grupo,
mas fazer perguntas, mandar as suas sugestões, as suas opiniões, fiquem à vontade. Ingra, nós Hum. temos ali 5 minutinhos. É pouco, mas dá tempo daquele recado de ouro. Sim. Então, assim, as pessoas também podem, se quiserem no Instagram me seguir, @IngraLiberato, Liberato com Y, vi ali que vocês já Está ali colocaram. na tela. Esses meninos são muito competentes, né, coisa boa. E assim, eu sinto que só tem uma saída, que é pra dentro, não tem outra, é pra dentro. A saída é pra dentro. É a única saída, assim. Quer encontrar Deus, tá dentro. Quer encontrar o Espírito Santo, tá dentro. Quer encontrar a verdade, tá dentro. Tudo aqui, tá tudo aqui. A gente tá tão equivocado buscando as coisas fora. A realização só acontece com o que é real. Só acontece com o que é real. Não adianta ter cargos incríveis, ganhar fortunas, ter poder de controle sobre as massas e não ter esse poder de se entregar, de se render a uma consciência maior. Então, assim, a gente só se realiza com o que é real. Não tem como se realizar com ilusão. Então, assim, se eu posso dizer algo para as pessoas observa a sua mente te maltratando. Não existe nenhum sofrimento fora da nossa mente. É a nossa mente que nos maltrata o tempo todo, cobrando, julgando, trazendo comparação. A gente se compara o tempo inteiro. Então, investiga a sua mente, perceba que esse inferno está dentro da mente. E que a gente pode, sim, transformar, cada um vai encontrar o seu caminho, não tem um só, mas cada um vai encontrar o seu caminho de transformar essa mente que está muito viciada em sofrimento, em ataque, em julgamento, em comparação. É esse ponto, essa fonte de realidade que a gente precisa trabalhar, transformar. E claro, sempre, sempre, sempre com muito amor, muito amor. Porque nós merecemos viver todo esse processo que é trabalhoso com amor. Não é se julgando, se maltratando. Então eu sou o culpado de todo o meu sofrimento. Não, realmente, a sua mente é a responsável por todo o sofrimento. Mas ok, vamos trabalhar para mudar isso. Simples assim. Ninguém precisa se condenar por causa disso. A partir do momento que fala culpa, existe condenação. Se existe condenação, tem autossabotagem. Isso não existe. Se Deus não nos condena, se não existe condenação de pecado, se isso não existe, nunca existiu, quem é que nos condena? É a mente. A mente. Gente, tá tudo dentro da mente. É incrível isso. E aí eu não quero nem que as pessoas acreditem no que eu tô falando. Eu quero que elas façam um teste, que eu tenho feito. Às vezes tem uma pessoa, assim, minhas relações são todas muito saudáveis, graças a Deus, porque eu respeito as pessoas e trato as pessoas com respeito, com carinho. Mas eu tava com algumas relações da minha vida pessoal, profissional, que me traziam desafios, que eu percebia um conflito na minha mente em relação àquelas pessoas. Tratava muito bem, mas tinha um conflito na minha mente. Eu comecei a mudar a minha visão dessas pessoas. Comecei a olhar com amor, comecei a enxergar que essas pessoas tinham as dores dela, comecei a mudar na minha mente. Marco, é um milagre o que acontece quando você faz isso. Porque automaticamente, assim, quase... É muito rápido. A pessoa veio, assim, uma delas virou, assim, completamente a relação comigo. Vivia meio me perseguindo. De repente, começou a me botar nas alturas. Outra veio me abraçar e chorar e dizer que estava me olhando de uma maneira errada. Porque tudo é um espelho, sabe? Assim, tudo é um espelho. Eu tenho visto que, às vezes, vem uma pessoa com uma postura um pouco mais de ataque e aquilo me ressoa como um ataque no meu coração. Eu tenho que pegar isso e transformar, sabe? A gente tem esse poder. Esse é o milagre. Para quê? Para viver em paz. Para viver em paz. Então, se você está aí vivendo um tipo de inferno,
olha para sua mente que a resposta e a chave para viver o céu na terra, para viver em paz, tá dentro da mente, tá dentro da gente. Então, essa é a mensagem. E uma coisa que veio para mim aqui é o seguinte: se nós temos uma missão, a missão é de ser feliz. Totalmente, totalmente. Isso é tudo o que a criação quer. Que a gente viva plenamente a bênção da vida. Plenamente, tudo, tudo. Sem nenhum sofrimento. Isso já é uma grande mudança na nossa mente. Você não tem que sofrer por nada. Nada. Essa é a verdade. A verdade vos libertará do sofrimento. Você não tem que sofrer por nada. Como é que você não sofre? Se perdoa. Tudo que acontecer, se perdoa. O outro fez alguma coisa pra você, perdoa. Perdoa, perdoa. Libera, 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 libera. Não segura aquilo. Não arrasta a corrente, né? Está muitas gerações arrastando corrente. Perdoa, porque nós somos muito mais do que essas histórias. A gente pode viver uma nova história. E em breve viveremos mais um Sintonize com você. Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor.